Vamos falar do São Paulo? Olha quem está chegando, Flávio. Osmar Garrafa, direto da nossa redação de esportes. Pensei que fosse o Rogério Ceni. Trazendo informações do São Paulo, que pega o Atlético Goianiense amanhã. Pressão em cima do Diniz está forte, né, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Acho que não tem como negar que é o momento de maior pressão que o Fernando Diniz vence no São Paulo. Aconteceu uma reunião que não foi oficial, mas que a gente tem informação que aconteceu sim realmente conversas dentro do São Paulo, conversas com a comissão técnica, conversas da própria comissão técnica entre eles para detectar o que está acontecendo. Sobre a situação do Diniz, ele obviamente acaba sendo o maior pressionado, ele ainda tem o apoio do Raí, o apoio do Raí é fundamental nesse momento para a permanência do Fernando Diniz, mas ele já não é uma unanimidade dentro da diretoria do São Paulo, né? Existem algumas linhas já pensando em até alguns possíveis substitutos, alguns já não acreditam mais no Diniz, se ele fica, se ele não fica, no discurso do Diniz, e claro que tudo isso passa muito pelos jogos, pelos resultados. O São Paulo nos últimos 7 jogos não venceu, já está eliminado de forma precoce na Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, já são 4 partidas sem vitória, saiu do segundo lugar, caiu para o 7º, mas como bem lembrou o Celso Cardoso ontem, o São Paulo tem um jogo a menos do que a maioria dos rivais que estão acima dele. Ele, se vencer essa diferença de um jogo, ele pode até ser o vice-líder nesse momento, isso pesa a favor do Diniz. E aí a pergunta que fica no ar é, tá bom, vamos supor aí que nos 2 próximos jogos, ou amanhã contra o Atlético Goianiense, o Diniz não vá bem com o São Paulo, vamos demitir o Diniz. Quem vem de imediato para o São Paulo? O Rogério Ceni é nome para o futuro, ele é nome para o futuro. Mas neste momento, quem assume? Sai o Diniz, de imediato assume Visoli, que ele é o técnico interino permanente da comissão técnica do São Paulo. E alguns nomes são ventilados lá, o próprio Mancini, o Diego Aguirre, enfim, a situação ela é quase que insustentável e tudo para a permanência ou não dele passa pelos 2 próximos jogos. Amanhã Atlético Goianiense e no próximo sábado Palmeiras, o vizinho de muro do Vanderlei Luxemburgo. Michele. Não era o Wagner Mancini? Obrigada, Garrafa, que estava lá. Gente, e tiraram. É uma coisa de louco. Para vir quem mesmo? Aguirre. Que confusão. Aguirre. Começar com a Aguirre, que agora querem um Aguirre de volta. Mas já estava lá também, o Aguirre. Fez uma boa campanha, inclusive, e aí depois mudaram porque queriam uma filosofia ofensiva. Foi o Ceni, aí foi o Ceni. Mandaram embora o Aguirre e deixaram o André Jardini, que era da base. Aí que foi demitido logo depois, assim que perdeu para o Tajeres na Libertadores América. E aí chamaram o Cuca, esperaram, o Wagner Mancini arrumou a casa enquanto o Cuca não vinha. Tava indo bem o Wagner Mancini. Aí o Cuca foi mandado embora. Não, o Wagner Mancini foi mandado embora e o Cuca ficou. Não, o Wagner Mancini estava no corpo diretivo. Aí o Cuca foi mandado embora. Isso, aí o Mancini ficou, arrumou. Crente que ele ia assumir o time. Aí recebeu a informação, não, porque parece que o Daniel Alves e o Hernanes pediram para a direção para contratar o Fernando Diniz e o Wagner Mancini foi mandado embora. Quer dizer, e aí você vai buscar... Ele pediu demissão. Né? Pediu demissão depois que soube dessa situação. Pois é. E aí você vai de novo trazer a Aguirre e se isso não está perdido... Eu não sei o que é se encontrar. São Paulo tem 52% de aproveitamento com o Fernando Diniz. Para o time que tem, tá ótimo. Que pode ser vice-líder. Ótimo. Vice-líder do Campeonato Brasileiro. Quem tiver consciência, se fechar sem jogar, São Paulo vai ser vice-campeão brasileiro. Fecha, não precisa jogar. Porque mais que isso, vai ganhar do Atlético Mineiro, vai ganhar do Flamengo. Olha o que os caras têm. E ainda ficaria na frente de um deles. Agora, se a ideia é trocar, troca. Vai melhorar igual melhorou o Corinthians. Exato. É a mesma coisa. E também tem a mesma convicção que o Andrés. Não tem para onde correr. Agora, fica essa história, né? Troca. Então troca, vai trocando. Isso é um segredo, é um jeito ótimo do futebol ficar medíocre como está o futebol brasileiro em geral. A propósito, o Klopp caiu já no Liverpool, Flávio? Tomou 7, né? Então, mas aí podia fazer uma proposta. Para o Klopp vir. O Guardiola tomou de 5, também podia pensar no Guardiola. Guardiola? Exatamente. Esses dois são muito irônicos. Eles são muito modernos também. Futebol brasileiro precisa de zagueiro butinudo. Sair jogando para quê, Flávio? Mete lá na frente, bota lá. O que vai acontecer com o São Paulo amanhã à noite, nós estaremos lá no estádio do Morumbi acompanhando o São Paulo contra o Atlético Goianiense, que quando você olha assim, São Paulo e Atlético Goianiense tem um peso.
Mas se você vê o Atlético Goianiense jogando nesse campeonato, parada indigesta para o Fernando Diniz. O time, ele deve promover algumas alterações. O treinamento foi fechado, obviamente tem sido assim, a gente não tem tido acesso daquilo que a gente apurou. A defesa tem sido muito cobrada, foi cobrada internamente. E ele trouxe, todo mundo sabe, o Léo Pelé para jogar ao lado do Diego, barrou o Arboleda e o Bruno Alves, e o Léo Pelé, que é lateral, vinha jogando improvisado, pode deixar a zaga do São Paulo para a entrada do Bruno Alves. Ele talvez possa formar uma nova dupla de zagueiros, Bruno Alves e Diego Costa. No meio-campo, muita gente reclamando que o Diniz ia morrer abraçado com o Tietê. O Tietê nunca sai do time. Pode ser que saia. O Luan, já nos últimos jogos, ele vinha treinando muito entre os titulares, mas ainda não como titular, começou jogando. Pode ser já novidade contra o Atlético Goianiense amanhã. O Luciano, que está suspenso, esse é desfalque certo. Aliás, o Luciano é um dos jogadores que foram poupados aí de críticas, porque, querendo ou não, desde que chegou ele vem fazendo os gols. E aí a dúvida, vai só com o atacante, ele mantém o Pablo e põe o jogador para preencher o meio campo, ou então ele tem o Brenner e até mesmo o Trellis. A dúvida só será dirimida ou desfeita momentos antes da partida. E o meu abraço carinhoso ao Zequinha, que fez alegria na nossa redação hoje, Michele. Valeu, Garrafa!